Ele olhou para mim com aquele sorriso torto, na frente de todo mundo, e disse: Você nunca foi nada, e nunca vai ser. E eu sorri de volta. Não porque eu estava fingindo estar bem. Não porque eu engoli o choro. Mas porque naquele exato momento, eu sabia de algo que ele não sabia. Eu sabia de algo que ninguém naquela sala sabia. E estava prestes a mudar tudo. Mas para você entender o que aconteceu naquele dia, eu preciso te levar de volta. 3 anos antes. Quando eu era a mulher que todos achavam que não tinha nada a perder, porque aparentemente já não tinha nada. Meu nome é Isabela, e por 3 anos eu fingi ser pobre. Não foi uma decisão fácil. Não foi um jogo. Foi a escolha mais calculada, mais dolorosa e mais transformadora da minha vida. E se você ficar até o final dessa história, vai entender por quê. Tudo começou com uma traição. Mas não do tipo que você está pensando. Eu tinha 28 anos quando meu pai morreu. Ele era um homem simples, pelo menos era o que todo mundo pensava. Vivia numa casa modesta no interior de Minas. Usava as mesmas roupas por anos. Dirigia um carro velho que enguiçava mais do que andava. A família dele sempre o tratou como o fracassado da família. Meu avô nunca escondeu a decepção. Meus tios viravam o nariz. Minha mãe tinha saído de cena anos antes. E eu tinha crescido ouvindo que meu pai era um sonhador sem juízo. Mas quando ele morreu, o advogado me chamou. E foi aí que eu descobri que meu pai tinha passado 30 anos construindo algo em silêncio absoluto. Participações em 3 empresas de tecnologia agrícola, 2 imóveis comerciais em Uberlândia, uma reserva financeira que me deixou sem ar quando vi o número, e uma carta, escrita à mão, com uma única instrução. Isabela, não conte para ninguém ainda. Aprenda a observar as pessoas antes de revelar quem você é. Você vai entender por que eu fiz isso. Com amor, pai. Eu li aquela carta 4 vezes. Chorei no carro por 40 minutos. E depois, tomei uma decisão. Eu ia seguir o conselho dele. O problema era que eu já estava num relacionamento. Fazia 2 anos com o Rafael. Rafael era o tipo de homem que entrava numa sala e precisava que todo mundo soubesse que ele tinha entrado. Bem-sucedido, sim. Filho de família com dinheiro, sim. Mas tinha algo nele que eu nunca consegui nomear direito. Uma necessidade constante de ser o maior, o mais importante, o mais admirado. E para ele se sentir grande, precisava que alguém ao lado dele parecesse menor. Esse alguém sempre fui eu. No começo era sutil. Um comentário aqui, uma comparação ali. Minha ex era mais ambiciosa. Você devia pensar mais no futuro. Você é bonita, mas isso não paga a conta. Eu trabalhava como analista de marketing numa empresa média. Ganhava bem, mas nada extraordinário. E Rafael adorava isso. Adorava ser o provedor, o bem-sucedido, o homem que levantava a namorada. Quando meu pai morreu e eu descobri a herança, eu olhei para o Rafael e pensei, e se eu não contar nada? Não por maldade, mas porque meu pai tinha me ensinado algo sem palavras a vida toda. O dinheiro revela quem as pessoas realmente são. E eu precisava ver quem era o Rafael de verdade. Então eu fingi. Fingi que a herança era pequena. Fingi que meu pai tinha deixado só dívidas e uma casa velha que eu precisei vender para pagar o enterro. Fingi que continuava no mesmo emprego, com o mesmo salário, com o mesmo futuro mediano que ele sempre projetou para mim. Enquanto fingia, eu trabalhava, em silêncio, sozinha, com um contador de confiança que meu pai já usava. Comecei a aprender sobre as empresas onde eu agora tinha participação. Comecei a estudar o mercado de agronegócio que eu nunca tinha nem olhado. Acordava às 5 da manhã para ler relatórios. Dormia tarde estudando contratos. Descobri que tinha uma cabeça para negócios que nunca tinha tido a chance de aparecer porque eu sempre achei que aquilo não era para mim. E o Rafael? O Rafael continuava me explicando como o mundo funcionava. Você precisa de uma pós, Isabela. Você não vai chegar a lugar nenhum sem networking. Você deveria ser mais como a Camila. A Camila era a irmã dele, que tinha feito MBA fora e vivia postando fotos em aeroportos. Eu ouvia, sorria, e ia para casa estudar demonstrativos financeiros. 6 meses depois da morte do meu pai, a primeira coisa boa aconteceu.
Uma das empresas onde eu tinha participação foi adquirida parcialmente por um fundo de investimento. Minha parte rendeu uma quantia que, se eu tivesse depositado na minha conta corrente normal, Rafael teria visto no extrato compartilhado que a gente tinha. Então eu abri uma conta separada, numa instituição diferente, com um endereço de correspondência diferente. Não era esconder por maldade. Era proteger o que era meu enquanto eu ainda não sabia o que queria fazer com ele. E foi aí que as coisas com Rafael começaram a piorar de verdade. Teve uma noite, num jantar com os amigos dele, que ele me apresentou de um jeito que travou no meu peito por semanas. Essa é a Isabela. Ela é... Bem, ela faz o que pode. Deu risada depois. Os amigos riram junto. Eu sorri. Mas aquela noite eu dirigi de volta para casa sozinha, sentei no chão do meu quarto, e fiquei em silêncio por uma hora inteira. Eu poderia ter terminado tudo ali. Poderia ter jogado na cara dele o que eu sabia sobre minha situação real. Poderia ter feito uma cena bonita. Mas meu pai tinha me ensinado algo mais poderoso do que a raiva. Paciência com propósito. Os meses seguintes foram os mais solitários da minha vida. Eu não podia contar para ninguém. Nem para minha melhor amiga, Tatiana, que era próxima demais do círculo social do Rafael. Nem para minha prima, que adorava espalhar as coisas. Absolutamente ninguém. Eu era uma ilha. De dia, analista de marketing mediana. De noite e de madrugada, mulher aprendendo a gerir um patrimônio que crescia enquanto ela dormia. O Rafael foi ficando mais impaciente. Comecei a perceber que ele estava entediado comigo. Que a versão da Isabela que ele tinha criado na cabeça dele, a mulher dependente, admiradora, menos que ele, já não era suficientemente interessante. Então ele começou a se aproximar da Larissa. Larissa era colega de trabalho dele. Rica, bonita, filha de empresário, do tipo que postava viagens para a Europa e tinha bolsa que custava mais do que meu aluguel. Eu vi as mensagens por acidente. Não estava bisbilhotando. O celular dele ficou aberto na mesa e eu vi o suficiente. E sabe o que eu fiz? Não fiz nada. Porque naquele momento, eu já sabia que ia terminar. Mas queria terminar do meu jeito. No meu tempo. Com a minha saída. Faltavam 4 meses para completar 3 anos da herança quando o segundo grande movimento aconteceu. Uma das outras empresas onde eu tinha participação, uma startup de logística agrícola, recebeu uma proposta de aquisição de um grupo americano. O processo levou meses. Reuniões que eu participava por videochamada às 6 da manhã, fingindo estar no banheiro do apartamento, enquanto Rafael ainda dormia. Quando a venda foi concluída, eu precisei assinar documentos. Precisei aparecer numa reunião presencial em São Paulo. Pedi 2 dias de folga no trabalho dizendo que ia visitar uma tia. Fui de metrô até o escritório de advocacia. Subi no elevador com a minha bolsa de couro falso, meu tênis velho, minha roupa que eu tinha comprado numa loja de departamento, e sentei na mesma mesa que executivos de terno importado. Assinei meus documentos e saí de lá com uma quantia depositada na minha conta que me deixou olhando pro teto do Uber na volta sem conseguir respirar direito. Eu tinha mais dinheiro do que o Rafael, mais do que o pai do Rafael, mais do que qualquer pessoa que tinha me olhado como se eu fosse invisível. E absolutamente ninguém sabia. 2 semanas depois, o Rafael terminou comigo. Não da forma que eu esperava. Não numa briga. Não numa confissão. Ele simplesmente chegou em casa um sábado de manhã, com uma expressão que eu já conhecia. Aquela expressão de alguém que ensaiou o que vai dizer, e falou. Isabela, eu acho que a gente não tá mais crescendo junto. Você é uma boa pessoa, mas eu preciso de alguém que esteja no mesmo nível que eu. Mesmo nível. Eu fiquei quieta por um segundo. Tudo bem, eu disse. Ele ficou confuso com minha calma. Esperava choro, talvez. As provas súplica. Mas eu estava sentada no sofá com o meu café, tranquila, e só disse: quando você vai buscar suas coisas? Ele foi embora naquele dia com o olhar de quem não entendeu o que tinha acontecido. E eu fechei a porta. Fiquei em silêncio. E finalmente, depois de 3 anos, permiti que uma lágrima descesse. Não de tristeza por ele, de alívio, de liberdade. Nos 2 meses seguintes, eu fiz o que tinha sido impossível enquanto eu estava naquele relacionamento. Eu me mostrei.
Com cuidado, com estratégia. Mas comecei. Abri uma empresa de consultoria com foco em tecnologia para o agronegócio, usando o conhecimento que tinha acumulado nos 3 anos de silêncio. Contratei 2 pessoas. Alugamos um escritório pequeno, mas bem localizado em Belo Horizonte. Eu finalmente podia ser quem eu tinha me tornado. E o mercado respondeu rápido. Muito mais rápido do que eu esperava. Porque eu não era uma recém-chegada na área. Eu tinha 3 anos de imersão profunda, de participação ativa, de decisões reais tomadas em silêncio. Eu conhecia aquele mercado por dentro. Em 4 meses, a consultoria já tinha 5 clientes grandes. Em 6 meses, a gente foi convidada para participar de um encontro de lideranças no setor, em São Paulo. Eu fui, com um blazer que eu mesma escolhi, com um cartão de visita que tinha meu nome e o nome da minha empresa, e com a calma de quem sabe exatamente quem é. Foi nesse evento que eu vi pela primeira vez depois do término. Rafael estava lá, com a Larissa, bem vestidos, elegantes, o casal bonito que ele sempre quis ser. Ele me viu de longe. Fez aquela expressão de quem vê alguém que não esperava ver. Veio até mim com um sorriso um pouco forçado. Isabela, que surpresa! O que você está fazendo aqui? Trabalho, eu respondi. Ah, você está trabalhando na área agora. Ele olhou em volta, confuso. Você mudou de emprego. Abri minha própria empresa, eu disse. Ele deu uma risada leve. K-Legal. Consultoriazinha, é. Consultoriazinha. Eu sorri. Alguma coisa assim. E fui embora antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Porque aquele não era o momento. Aquele não era o dia. O dia ainda estava por vir. 3 semanas depois desse evento, recebi um convite. Uma das maiores cooperativas agrícolas do Centro-Oeste estava buscando uma empresa de consultoria para reestruturação digital. O processo seletivo envolvia uma apresentação pública para a diretoria, transmitida internamente para os associados. Era o maior contrato que a minha empresa já tinha disputado. 5 vezes maior que qualquer coisa que tínhamos fechado até então. Eu me preparei por 2 semanas inteiras. Dormia pouco. Estudava muito. Minha equipe estava nervosa, mas eu estava estranhamente calma. No dia da apresentação, eu estava no elevador do prédio quando as portas abriram no lobby e eu me deparei com Rafael. Ele estava lá com a empresa dele. Porque a empresa dele também tinha se candidatado para o mesmo contrato. Ele me viu. Sorriu com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O sorriso de superioridade. Isabela, você também veio disputar esse contrato. Vem. Ele olhou para os lados, chamou 2 colegas que estavam com ele, e disse, em voz alta o suficiente para eu ouvir claramente. Bom, pelo menos vai ser fácil. Os 2 sorriram. Ele me olhou de volta com uma expressão que dizia tudo sem precisar de palavras. Você nunca foi nada, e nunca vai ser. Eu não disse nada. Entrei no elevador. Fechei os olhos por 30 segundos. Respirei fundo. E subi. A apresentação durou 40 minutos. Eu conhecia cada dado, cada projeção, cada argumento de cor. Não porque eu tinha decorado, mas porque eu tinha vivido aquilo. Tinha passado 3 anos dentro desse mercado, invisível, aprendendo, absorvendo. Quando terminei, houve um silêncio de uns 5 segundos na sala. Então o presidente da cooperativa se inclinou para frente e perguntou: há quanto tempo você está nesse setor? Eu poderia ter dito 3 anos. Seria a resposta técnica correta. Mas eu disse a verdade mais completa. A vida inteira. Só não sabia ainda. Não vou te contar o resultado da apresentação ainda, porque o que aconteceu depois é mais importante. No intervalo entre as apresentações, num corredor do prédio, Rafael me encontrou sozinha. E foi aí que ele disse aquilo, com um grupo de pessoas por perto. Colegas dele, alguns profissionais do setor que eu ainda não conhecia bem. Ele veio com aquela energia, aquela necessidade de ser o maior na sala, e disse, alto, com um sorriso: olha, eu respeito a tentativa, Isabela, mas você sabe como é, né? Tem gente que nasce para isso e tem gente que, bem, que faz o que pode. Você sempre foi mais o tipo de apoio, sabe? Não tem problema nisso.
Calça! Você nunca foi nada. E nunca vai ser. Silêncio no corredor. Algumas pessoas olharam para mim esperando uma reação. Esperando que eu ficasse vermelha. Que eu gaguejasse. Que eu fosse embora com o rabo entre as pernas. Eu olhei para ele por um segundo longo. E sorri. Não o sorriso nervoso de quem está tentando esconder a dor. O sorriso tranquilo de quem está exatamente onde precisa estar. Rafael! Eu disse, com uma voz que surpreendeu até a mim mesma pela calma. Eu entendo que você precisa acreditar nisso. Eu entendo que durante os 3 anos que a gente ficou junto, eu deixei você acreditar nisso. E eu assumi esse papel porque precisava de tempo para construir algo que eu não estava pronta para mostrar ainda. Fiz uma pausa, mas eu acho que chegou a hora. Naquele momento, uma das assessoras da cooperativa se aproximou de mim com um tablet na mão. Dona Isabela, o presidente pediu para eu te passar uma informação antes do encerramento. Ela me entregou o tablet. Na tela, um e-mail. Curto. Direto. Proposta aprovada. Gostaríamos de formalizar o contrato ainda hoje, se possível. Eu li. Devolvi o tablet com calma. Agradeci, assessora. Ela foi embora. E eu olhei pro Rafael. Ele tinha visto o tablet. Não tinha lido o e-mail, mas tinha visto minha expressão. E alguma coisa no rosto dele mudou. O que foi isso? Ele perguntou. O contrato, eu disse simplesmente. Qual contrato? O que a gente veio disputar hoje. Ele ficou parado. Pisou uma vez. Olhou pro tablet que já tinha ido embora. Olhou para mim. Você, fechou. Fechei. O silêncio que se seguiu durou talvez 10 segundos, mas pareceu muito mais longo. Eu peguei minha bolsa, coloquei no ombro, e falei a última coisa que disse para ele naquele dia, com toda a calma e toda a leveza que 3 anos de silêncio me deram. Cuida bem da sua empresa, Rafael. Você vai precisar. E fui embora. Nos meses seguintes, a história saiu. Não porque eu quis divulgar, mas porque o mercado é pequeno e as pessoas falam. Alguém da cooperativa comentou com alguém. Esse alguém comentou com outro. E de repente, minha trajetória, de filha de um homem que todos achavam simples, que tinha herdado mais do que qualquer um imaginava, que tinha ficado 3 anos aprendendo em silêncio, que tinha aberto uma empresa que crescia rápido, que tinha fechado um dos maiores contratos do setor regional num único dia. Essa história começou a circular. E aí vieram os que eu não esperava. Meus tios, que nunca tinham me ligado depois da morte do meu pai, apareceram. Com sorrisos, com perguntas sobre a empresa, com insinuações sobre parcerias de família. Uma prima que não me chamava há anos me convidou para um almoço. O pai do Rafael, que eu tinha visto poucas vezes e que sempre me tratava com indiferença educada, me mandou uma mensagem no LinkedIn dizendo que estava impressionado com minha trajetória. E o Rafael me ligou uma tarde de terça-feira, 3 meses depois do corredor. Eu deixei tocar. Depois de muito pensar, atendi. Isabela. A voz dele estava diferente, sem arrogância. Eu precisava ligar. Eu ouço, eu disse. Eu fui injusto contigo, durante muito tempo. E eu não sabia quem você era de verdade. E isso foi um erro meu. Fiz silêncio por um momento. Rafael, eu disse, eu sei que você acredita no que está dizendo agora. E talvez você até seja sincero. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. O quê? Você não errou por não saber quem eu era. Você errou por achar que tinha o direito de me diminuir sem nem se perguntar quem eu poderia ser. Essas são coisas diferentes. Ele ficou em silêncio. Eu não tenho raiva de você, continuei. Mas também não tenho espaço. Cuida bem de você. E desliguei. Teve uma noite, meses depois disso tudo, que eu fui até o cemitério onde meu pai está enterrado. Era tarde. Estava frio. Eu levei flores amarelas, que eram as favoritas dele. Sentei no banco de pedra do lado do túmulo e fiquei lá por um tempo, em silêncio, do mesmo jeito que ele sempre foi. E pensei na carta dele, naquela instrução, simples que tinha mudado tudo. Aprenda a observar as pessoas antes de revelar quem você é. Ele não tinha me pedido para fingir para sempre. Ele tinha me pedido para aprender antes de mostrar.
para entender o valor das coisas antes de exibi-las. Pra, construir antes de declarar. E foi exatamente o que eu fiz. Não porque eu queria me vingar de alguém, mas porque eu precisava descobrir quem eu era sem que ninguém me dissesse quem eu devia ser. Hoje, a minha empresa tem 23 colaboradores. Atuamos em 4 estados. No ano passado, fomos listadas entre as empresas emergentes mais promissoras do agronegócio numa publicação do setor. Eu ainda uso roupas simples quando quero. Ainda gosto de tomar café numa caneca velha que era do meu pai. Ainda dirijo sozinha e ouço rádio. Mas agora, quando alguém me olha e tenta me encaixar num tamanho menor do que eu sou, eu não preciso provar nada na hora, porque eu sei que o tempo é paciente. E eu aprendi isso como o homem mais silenciosamente poderoso que eu já conheci. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 3 anos fingindo ser o que eu não era, é que a maior armadilha que existe não é a pobreza. É deixar que alguém defina o seu teto antes que você mesmo descubra até onde consegue chegar. O Rafael achou que me conhecia. Minha família achou que me conhecia. O mercado achou que me conhecia. Mas nenhum deles me viu construindo no escuro. Nenhum deles viu as madrugadas, as planilhas, as ligações difíceis, as decisões que eu tomei sozinha, sem poder contar para ninguém, sem ter o reconhecimento de ninguém. E talvez seja exatamente isso que tornou o resultado tão meu. Meu pai tinha uma frase que ele repetia quando eu era criança, e eu não entendia. Achava que era coisa de homem velho, filosófico demais. Ele dizia: o rio que corre em silêncio é o que tem mais profundidade. Hoje eu entendo. Hoje eu sou esse rio. E para qualquer pessoa que esteja agora no escuro, construindo em silêncio, sendo subestimada, sendo diminuída, sendo comparada, sendo ignorada, o silêncio de hoje é a voz que vai ecoar amanhã. Eles não precisam saber o que você está construindo. Eles só precisam estar presentes quando você chegar. E você vai chegar.